Você já se perguntou se o mundo está caminhando para um fim anunciado há milhares de anos? O que se esconde por trás das profecias que poucos ousam estudar? Hoje, vamos mergulhar em mistérios antigos, revelados em palavras sagradas que ainda ecoam para o nosso tempo. Você verá sinais que podem estar acontecendo bem diante dos seus olhos e entenderá por que a Bíblia alerta para eventos que muitos ignoram. As Escrituras falam de guerras, fomes e catástrofes, mas também de esperança para aqueles que buscam compreender. Será que estamos vivendo os últimos dias? Ou tudo isso é apenas coincidência? Prepare-se para uma viagem entre o visível e o oculto, onde cada detalhe conta. Apocalipse 1 e 3 nos lembra que bem-aventurado é aquele que lê e ouve as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Desde o início, o homem olhou para o céu em busca de sinais, mas poucos compreenderam o que realmente significavam. Profetas antigos escreveram mensagens codificadas, alertando gerações futuras sobre perigos e acontecimentos sobrenaturais. Isaías 46:10 declara: Eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, o que ainda não sucedeu. Imagine que há sinais hoje que se alinham exatamente com essas profecias. Mas por que tão poucos percebem? Existe um véu de descrença que nos impede de enxergar a verdade. Cada notícia alarmante, cada evento inexplicável, pode ser parte de um plano maior. Estamos à beira de compreender segredos guardados por milênios. Olhe ao redor. Desastres naturais aumentam, conflitos crescem, e a fome assola nações inteiras. Jesus, em Mateus 24:7, avisou: haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. São sinais que parecem isolados, mas quando olhamos em conjunto, formam um padrão assustador. A humanidade já passou por crises antes, mas o que vemos agora tem características únicas. Estamos prestes a entender o que se esconde por trás do caos. E quanto mais você olha para os acontecimentos globais, mais perguntas surgem. É impossível ignorar esses sinais. A profecia não é só história, é advertência. Alguns dizem que interpretar profecias é impossível, mas o que a Bíblia revela é surpreendentemente detalhado. Daniel 12:4 nos alerta: Tu, porém, Daniel, fecha estas palavras e sela o livro até o tempo do fim. Isso significa que há informações que só seriam compreendidas em nossa era. Estamos vivendo um período em que essas palavras finalmente ganham sentido. Cada avanço tecnológico, cada conflito mundial, pode estar ligado a essas previsões antigas. E você precisa estar atento, porque ignorar os sinais pode ser perigoso. O mistério do Apocalipse não é para assustar sem razão, mas para preparar. Você já notou como certos líderes e nações parecem repetir padrões históricos? Isso não é coincidência. Apocalipse 6:2 fala sobre cavalos e cavaleiros trazendo guerra e conquista. E muitos estudiosos veem paralelos com conflitos atuais. Há uma lógica que se repete através do tempo, como se as profecias fossem um roteiro que se desdobra. E enquanto o mundo foca em distrações momentâneas, esses sinais passam despercebidos. Mas para quem observa, a mensagem é clara: tempos difíceis estão por vir. Este não é um convite ao medo, mas à compreensão. Entender agora é se preparar para o que virá. Mesmo em meio ao caos, há esperança. Profecias não falam apenas de destruição, mas também de redenção. Apocalipse 21:4 promete: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor. Este é um lembrete poderoso de que o fim dos tempos também pode significar renovação e salvação. O mistério do Apocalipse não é apenas sobre destruição, mas sobre transformação. Cada sinal, cada evento, tem um propósito maior. E a pergunta é: você está pronto para enxergar além do que os olhos podem ver? O tempo está passando, e a verdade se revela a cada instante. Nos próximos minutos, vamos explorar sinais que muitos ignoram, mas que estão descritos com detalhes impressionantes nas Escrituras.
Tempestades, doenças, terremotos e guerras não são apenas eventos isolados, mas partes de um enigma maior. Mateus 24, 6, 8 nos diz: Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Mas tudo isso é o princípio das dores. A compreensão desses sinais pode mudar sua percepção sobre o mundo e sobre o futuro. O que parecia distante agora está mais próximo do que nunca. E você precisa prestar atenção, porque a hora da revelação está chegando. Há aqueles que se perguntam: por que essas profecias foram escondidas por tanto tempo? A resposta está na preparação da humanidade. Daniel 12:9 nos diz: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Somente em épocas específicas, certos conhecimentos seriam revelados. Isso sugere que estamos em um ponto crucial da história. Cada evento, cada notícia impactante, pode ser um sinal do cumprimento das profecias. É como se o mundo estivesse acelerando para um destino inevitável. E quanto mais você observa, mais impossível se torna negar. Você sente uma estranha sensação de urgência ao olhar o mundo hoje? Isso não é por acaso. Apocalipse 3:3. Alerta. Lembra-te, pois, como tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. É um chamado para despertar, para estar atento aos sinais ao redor. Cada detalhe da natureza, cada mudança social e política pode ter um significado profundo. Ignorar pode custar caro, mas entender permite ação, preparação e esperança. E a verdade sobre o Apocalipse começa a se revelar para aqueles que realmente buscam. O que muitas pessoas não sabem é que existem profecias detalhando até mesmo tecnologias futuras e eventos globais que parecem impossíveis de prever. Daniel 12:4 menciona que o conhecimento se multiplicaria no fim dos tempos. Hoje, vemos a ciência e a tecnologia avançando rapidamente, e muitos sinais se tornam evidentes. Isso nos mostra que os antigos profetas previram muito mais do que guerras e catástrofes. Eles previram a própria era em que vivemos. O mundo moderno é, de certa forma, o palco do cumprimento das profecias. E isso é apenas o começo do que vamos explorar. Muitos ignoram sinais claros no comportamento humano e nas tendências globais. Apocalipse 13 fala sobre poder, engano e dominação. Quando observamos manipulação, corrupção e imposição de leis injustas, podemos ver ecos dessas palavras. A profecia nos oferece lentes para interpretar eventos que, de outra forma, pareceriam aleatórios. É como decifrar um código antigo, revelando padrões ocultos que moldam nosso destino. O que parece improvável quando colocado à luz da Bíblia, torna-se perturbadoramente claro. E é exatamente isso que poucos estão preparados para aceitar. Às vezes, o mundo parece girar sem sentido, mas há uma ordem oculta guiando os acontecimentos. Mateus 24, 32, 33 nos alerta. Aprendei da figueira a sua lição. Quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Este é um lembrete de que os sinais estão ao nosso redor, prontos para serem interpretados. Ignorar é fácil, mas perceber exige atenção, estudo e coragem. E para aqueles que buscam, a recompensa é conhecimento e preparação. Cada detalhe do presente pode ser uma peça do quebra-cabeça do Apocalipse. Você já refletiu sobre como pequenas ações hoje podem se conectar a profecias antigas? Tudo no mundo tem um efeito cascata, e as Escrituras alertam sobre isso. Apocalipse 8 fala sobre juízos que começam com sinais aparentemente pequenos, mas que desencadeiam eventos devastadores. Perceber esses padrões é essencial para compreender o quadro completo. O que parecia distante agora se aproxima rapidamente, e cada decisão tomada hoje pode ter repercussões no futuro anunciado nas profecias. Os sinais não se limitam ao mundo físico. Há também sinais espirituais que exigem atenção. Apocalipse 2:7 fala sobre ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Há mensagens ocultas, prontas para serem entendidas
por aqueles que buscam discernimento. Ignorar a dimensão espiritual é perder metade da profecia. Cada evento mundial, cada catástrofe, pode ter um significado espiritual profundo. O Apocalipse, portanto, não é apenas uma previsão de destruição, mas um chamado à vigilância e ao despertar da fé. Finalmente, considere que você está vivendo em uma época onde as profecias começam a se alinhar com a realidade. Cada notícia, cada evento, pode ser parte de um grande plano anunciado há milênios. O mundo pode parecer caótico, mas há uma narrativa antiga sendo cumprida diante de nossos olhos, e você está prestes a descobrir como identificar sinais que muitos nem imaginam existir. A questão é: você vai apenas assistir ou vai compreender o que está acontecendo? O Apocalipse não é apenas futuro, ele se revela no presente. Você já percebeu como certas coincidências no mundo parecem ter um padrão sobrenatural? Cada desastre natural, cada crise política, cada evento inesperado pode ser um sinal das profecias se cumprindo. Apocalipse 6, 12, 14 descreve terremotos, escuridão e estrelas caindo do céu. A intensidade desses eventos nos dias atuais faz muitos duvidarem, mas para quem conhece a Bíblia, é impossível ignorar o paralelo. Estamos vivendo uma época em que o impossível se torna realidade. E quanto mais você observa, mais claro se torna que há algo maior guiando tudo. Os sinais estão por toda parte, mas só quem busca entendimento consegue enxergá-los. Desde os tempos antigos, os profetas alertaram sobre falsos sinais e enganos que surgiriam antes do fim. Mateus 24, 24 adverte: surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios. Vivemos em uma era de desinformação e manipulação, onde é fácil se perder na ilusão. Mas reconhecer os sinais verdadeiros exige discernimento e coragem. O mundo contemporâneo parece acelerar em direção a um destino já previsto. Cada notícia alarmante pode ser parte de uma sequência profética. E a pergunta que surge é: estamos preparados para enxergar a verdade por trás do aparente caos? A profecia também revela a luta espiritual que acompanha os eventos físicos. Efésios 6, 12 nos lembra: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo. Isso significa que por trás das guerras e crises, há forças invisíveis em ação. Entender esse nível de realidade muda totalmente a forma como vemos o mundo. Muitos ignoram essa dimensão, mas é crucial para interpretar corretamente os sinais. Estamos entrando em um período em que a espiritualidade e o físico se entrelaçam de forma intensa. Preparar-se não é apenas físico, é espiritual. Alguns sinais são claros para quem olha com atenção. Apocalipse 11, 3, 6 fala sobre testemunhas enviadas por Deus, que sofrerão perseguição, mas mostrarão sinais milagrosos. Hoje, vemos pessoas lutando por fé e justiça, enfrentando forças poderosas. Cada ação corajosa pode estar cumprindo uma parte dessas profecias. E o mais impressionante é que o mundo frequentemente ignora esses acontecimentos, como se fossem comuns. Mas aqueles que observam atentamente percebem que nada é por acaso. Cada evento pode ser uma peça de um grande quebra-cabeça profético. O comportamento humano também é uma janela para o cumprimento das profecias. Romanos 1, 28 descreve a decadência moral como um sinal de tempos difíceis. Deus os entregou a uma mente reprovada, para fazerem coisas que não convêm. Conflitos, corrupção e injustiças não são apenas coincidências, são sinais de um mundo em declínio espiritual. E ao observarmos a repetição desses padrões, entendemos que a humanidade está sendo avisada. A Bíblia nos mostra que a consciência coletiva pode ser um indicador do tempo em que vivemos. Ignorar esses sinais é ignorar a própria história. Há sinais que aparecem na natureza e que chamam atenção para o fim dos tempos. Joel 2:30, 31 fala de prodígios no céu e na terra,
sangue, fogo e nuvens de fumaça. Eventos climáticos extremos, fenômenos astronômicos e catástrofes naturais podem ser vistos sob essa perspectiva. A ciência observa, mas muitas vezes não conecta com o plano profético. E é justamente nesse ponto que a curiosidade se transforma em urgência. Cada ocorrência estranha pode ser um lembrete de que estamos vivendo em tempos profetizados. Prestar atenção nos sinais naturais é tão importante quanto observar os humanos. O mundo parece dividido entre incredulidade e fé. 2 Timóteo, Ciro 3, 1-5, descreve os últimos dias como tempos de egoísmo, orgulho e corrupção moral. Essa descrição se encaixa de forma assustadoramente precisa com a sociedade contemporânea. Cada notícia sobre violência, fraude ou manipulação pode ser entendida como cumprimento dessa profecia. A Bíblia nos alerta sobre como reconhecer esses sinais e nos preparar para eles. A interpretação correta não é apenas estudo intelectual, é também percepção espiritual. E a cada dia que passa, os sinais se tornam mais evidentes. Alguns eventos que parecem isolados ganham um novo significado quando vistos à luz das profecias. Apocalipse 13, 16, 17 descreve um sistema de controle global que afetará a economia e a vida das pessoas. Observando tendências tecnológicas, políticas e sociais, podemos perceber sinais de aproximação desse cenário. A profecia não é uma fantasia, é um aviso para que estejamos atentos e preparados. Ignorar essas tendências é ignorar os alertas dados há milênios. O mundo moderno está se transformando em algo que os antigos profetas já haviam previsto. E a compreensão desses sinais traz clareza e foco. Não são apenas eventos grandiosos que revelam o Apocalipse, mas também detalhes sutis. Lucas 21, 11 menciona pestes, fomes e terremotos em diversos lugares. Muitas vezes, a mídia reporta esses acontecimentos como fatos isolados, mas quando colocamos lado a lado, percebemos um padrão. Cada detalhe importa, cada alerta tem um propósito. A atenção aos pequenos sinais é crucial para decifrar o que está acontecendo. O mundo está cheio de mensagens que poucos conseguem interpretar. E é justamente essa percepção que separa os atentos dos distraídos. A vigilância é um tema recorrente nas profecias. Apocalipse 16:15 diz: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. Estar desperto significa observar, compreender e agir de acordo com os sinais. A passividade pode ser perigosa, pois os eventos se acumulam rapidamente. O tempo não espera, e os sinais continuam a surgir. Cada escolha e cada observação tornam-se críticas nesse contexto. Estar atento é um ato de sobrevivência espiritual. Mesmo diante de profecias assustadoras, há esperança para aqueles que buscam a verdade. Apocalipse 22, 12, 13 fala sobre a recompensa de cada um conforme suas obras, e sobre a proximidade do retorno de Cristo. Compreender os sinais não é apenas para temer, mas para se preparar e agir corretamente. O mundo pode parecer caótico, mas há um plano divino em ação. Cada evento, cada crise, cada alerta tem um propósito maior. E reconhecer isso nos coloca em posição de sabedoria e proteção. Muitos ignoram que as profecias também indicam renovações e transformações positivas. Isaías 65:17 menciona um novo céu e uma nova terra, onde tudo será restaurado. O Apocalipse não é apenas destruição, é também redenção e renovação para aqueles que permanecem fiéis. Cada sinal de advertência é um convite para despertar e se alinhar com a verdade. E mesmo em meio ao caos, há oportunidade de salvação e esperança. A mensagem é clara. O fim dos tempos também é o início de uma nova era. O entendimento das profecias exige estudo contínuo. Daniel 12:10 fala sobre os sábios que entenderão as palavras e instruções. Cada pesquisa,
cada leitura e cada reflexão nos aproxima da compreensão dos sinais. O mundo moderno oferece pistas que os antigos profetas não podiam explicar com detalhes técnicos, mas que agora se tornam claras. O conhecimento se multiplica, e com ele vem a responsabilidade de discernir a verdade. Ignorar essas instruções pode trazer consequências sérias, e estar atento é mais urgente do que nunca. Os sinais proféticos também desafiam nossa percepção do tempo. Segundo Pedro 3, 8, 10. Nos lembra que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia para Deus. Isso significa que o cumprimento das profecias pode parecer lento aos olhos humanos, mas cada evento está acontecendo no tempo certo. Nada é por acaso, e cada detalhe é significativo. A paciência e a observação são essenciais para compreender plenamente o quadro profético. E a cada nova evidência, a certeza do cumprimento se torna mais sólida. Finalmente, os sinais que observamos hoje nos convidam à reflexão pessoal. Apocalipse 3:10 promete proteção para aqueles que guardam a palavra e permanecem fiéis. O mundo pode se tornar cada vez mais desafiador, mas a vigilância, o discernimento e a fé são nossa proteção. Cada profecia cumprida é um lembrete de que estamos vivendo em tempos extraordinários. E você está prestes a descobrir que o conhecimento dessas profecias pode mudar completamente a forma como vê a realidade. O mistério do Apocalipse começa a se revelar mais intensamente. Você já parou para pensar que alguns eventos no mundo parecem alinhados de maneira sobrenatural? Cada catástrofe, cada conflito, cada crise econômica pode ser mais do que coincidência. Apocalipse 7:14 fala de uma grande multidão que saiu da grande tribulação, mostrando que o sofrimento faz parte de um plano maior. É como se estivéssemos vivendo capítulos de uma história escrita há milênios. Os sinais estão diante dos nossos olhos, mas poucos percebem sua verdadeira magnitude. Será que estamos realmente preparados para compreender o que se aproxima? O tempo de ignorância está acabando, e a atenção agora é crucial. O fim dos tempos não é apenas físico, mas espiritual. 1 Tessalonicenses 5:2, 3. Alerta! O dia do Senhor virá como ladrão de noite, e então virá sobre eles a destruição. Isso nos lembra que a surpresa e o descuido podem ter consequências sérias. Muitos vivem distraídos, sem perceber os sinais ao redor. Mas aqueles que vigiam encontram proteção e orientação. Cada evento atual, cada mudança, cada notícia alarmante pode ser uma peça de um quebra-cabeça maior. E quanto mais você observa, mais evidente se torna que os tempos finais estão próximos. A tecnologia e o avanço humano também estão refletidos nas profecias. Daniel 12:4 fala sobre o aumento do conhecimento e da ciência nos últimos dias. Hoje, a humanidade alcança feitos que os antigos jamais imaginaram, e muitos deles se encaixam em previsões antigas. Do controle de informações à vigilância global, sinais antes invisíveis se tornam claros. Isso nos mostra que não estamos apenas observando o cumprimento das profecias, mas vivendo nele. Ignorar essas conexões é ignorar alertas dados por Deus há séculos. Profecias também mostram um mundo dividido por poder e engano. Apocalipse 13 descreve uma besta que exerce controle e exige adoração. Hoje, vemos sistemas globais influenciando governos, economias e culturas, com manipulações sutis mas poderosas. Cada movimento estratégico pode estar alinhado com aquilo que foi profetizado. E mesmo que muitos duvidem, a observação detalhada revela padrões que não podem ser ignorados. Entender o que acontece é mais do que curiosidade. É necessidade para aqueles que querem se proteger espiritualmente. A decadência moral é outro sinal que se repete nas Escrituras. 2 Timóteo 3, 1-5. Descreve pessoas egoístas, orgulhosas, desobedientes e traidoras. Olhando para o mundo hoje, vemos essas características em abundância. Essa profecia não é apenas um aviso,
mas uma lente para interpretar a sociedade contemporânea. Cada notícia sobre injustiça ou corrupção revela um padrão antigo se repetindo. E quanto mais observamos, mais claro se torna que estamos vivendo conforme os alertas proféticos. É impossível ignorar essas coincidências. As catástrofes naturais sempre tiveram significado profético. Lucas 21:11 menciona terremotos, fomes e pestes como sinais do tempo final. Atualmente, vemos aumento desses fenômenos em diversas partes do mundo. Para os antigos, isso era um alerta. Para nós, é um chamado à atenção. Cada desastre natural pode ser interpretado como uma peça de um plano divino maior. Ignorar essas manifestações é fechar os olhos para a própria história sendo cumprida. E aqueles que conseguem enxergar encontram pistas sobre o que vem a seguir. Alguns sinais são sutis e podem passar despercebidos, mas têm grande significado. Apocalipse 11, 3, 6 fala sobre testemunhas de Deus que sofrerão perseguição e demonstrarão sinais extraordinários. Pessoas corajosas que denunciam injustiças, que permanecem fiéis em tempos de adversidade, podem estar cumprindo esse papel. A observação desses sinais exige atenção, paciência e discernimento espiritual. E quanto mais estudamos, mais evidente se torna que não estamos sozinhos nesse processo. Cada ato de fé se conecta com a profecia. O mundo político e econômico também revela sinais proféticos. Apocalipse 17 fala sobre impérios que seduzem e dominam. Hoje, alianças, crises financeiras e manipulações globais podem ser vistas sob essa perspectiva. O cumprimento das profecias não é apenas espiritual ou natural, mas também social e político. Reconhecer esses padrões permite compreender o que está por trás do caos aparente. Ignorar é arriscado, porque cada evento contribui para a narrativa maior do Apocalipse. Alguns fenômenos astronômicos despertam curiosidade e temor. Joel 2:31 menciona o sol escurecendo e a lua se tornando sangue antes do grande e terrível dia do Senhor. Eventos celestes recentes, eclipses e alinhamentos planetários chamam a atenção de cientistas e religiosos. Para os atentos, esses sinais são alertas do cumprimento das profecias. Eles não acontecem isoladamente. Cada fenômeno faz parte de uma sequência anunciada há séculos. Estar atento aos céus é tão importante quanto observar a terra. A vigilância espiritual é um tema central. Mateus 24, 42, 44 diz: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor vosso. Estar atento aos sinais, entender seu significado e agir de acordo é essencial. O mundo atual oferece distrações que nos afastam da percepção dos sinais, mas a atenção é o que nos protege. Cada detalhe observado é um passo na preparação para os eventos profetizados. Ignorar é fácil, perceber requer disciplina e fé. As profecias também alertam sobre engano e sedução espiritual. Apocalipse 20, 7 e 8 fala de influências malignas que se levantarão para enganar. Hoje, vemos manipulações ideológicas, doutrinas distorcidas e falsas promessas se espalhando rapidamente. Reconhecer essas ameaças é essencial para manter a fé e compreender os tempos. A leitura atenta das Escrituras oferece ferramentas para discernir a verdade. Cada engano identificado confirma que estamos vivendo conforme o alerta profético. O mundo moderno amplifica sinais antigos de formas inesperadas. Daniel 12:4 mencionou que o conhecimento se multiplicaria. E hoje vivemos numa era em que informação circula instantaneamente. Notícias, vídeos e dados conectam acontecimentos globais, revelando padrões que antes eram invisíveis. Cada evento pode ser rastreado e correlacionado com profecias antigas. A tecnologia torna possível perceber o cumprimento de sinais que os antigos profetas apenas previam. O momento de compreender chegou, e é urgente prestar atenção. As crises humanas refletem sinais de alerta.
Apocalipse 6:5-6. Descreve fome e escassez que atingem populações. Hoje, vemos aumento do preço dos alimentos, crises energéticas e escassez de recursos naturais. Esses sinais não são apenas problemas sociais. Eles se conectam com profecias milenares. Observar essas tendências é reconhecer que o mundo está se aproximando do cumprimento do que foi escrito. Ignorar é se colocar à margem da compreensão da história espiritual e material. A fé é um elemento essencial na interpretação dos sinais. Hebreus 11:1 define fé como a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Para compreender o Apocalipse, é preciso acreditar na existência de um plano divino, mesmo quando os sinais parecem confusos. A fé permite enxergar além do caos, conectar eventos e entender padrões. Sem ela, os sinais se tornam apenas coincidências assustadoras. Com fé, eles se tornam guias para a preparação. Finalmente, o Apocalipse é um chamado à ação, não apenas à observação. Apocalipse 22:7 nos diz: Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Cada sinal observado é um convite para despertar, para refletir e se preparar. O mundo não espera. O tempo é curto. Compreender os sinais, interpretar os eventos e fortalecer a fé são passos essenciais para atravessar os tempos finais. O mistério do Apocalipse se revela, mas somente para aqueles que estão atentos e vigilantes. Você já se perguntou por que alguns acontecimentos mundiais parecem predestinados? Cada conflito, cada catástrofe e cada crise espiritual pode ser mais do que uma simples coincidência. Apocalipse 8, 7 e 8. Descreve destruição sobre a terra e o mar, sinais que muitos ignoram, mas que se manifestam de formas surpreendentes. Estamos vivendo uma época em que antigos alertas se tornam realidade diante de nossos olhos. Observar o mundo com atenção é perceber que cada detalhe pode revelar o cumprimento de séculos de profecias. Será que você está preparado para enxergar o que poucos percebem? O tempo de incertezas está terminando, e a urgência é real. O comportamento humano também evidencia sinais proféticos. 2 Timóteo 3,13 fala sobre pessoas más e enganadoras crescendo em maldade. Observamos corrupção, injustiça e decadência moral em diferentes sociedades. Esses padrões não surgem do nada. São indicativos de tempos profetizados. Cada ação egoísta ou desonesta contribui para o cenário global previsto nas Escrituras. Reconhecer esses padrões é essencial para interpretar o que está acontecendo ao nosso redor. Ignorar esses sinais é se colocar em risco espiritual. A atenção aos detalhes nunca foi tão necessária. A natureza também oferece sinais que apontam para os tempos finais. Lucas 21, 25, 26 fala de perplexidade com o mar e as ondas, perplexidade dos povos e temor. Tempestades extremas, terremotos e secas severas podem ser compreendidos à luz desses avisos. Cada fenômeno natural é uma mensagem que não pode ser ignorada. Os antigos profetas já previam esses acontecimentos, e agora vemos o cumprimento diante de nossos olhos. Reconhecer esses sinais nos prepara para entender a gravidade dos tempos que vivemos. O mundo físico reflete o plano espiritual em ação. Alguns sinais surgem de líderes e nações poderosas. Apocalipse 17, 12, 13. Descreve reis e governantes se unindo para um propósito profético. Observando alianças, tratados e conflitos, percebemos padrões que se repetem ao longo da história. A política global não é apenas sobre poder e economia, mas também cumpre sinais antigos. Cada decisão estratégica pode ter repercussões proféticas que afetarão milhões. Compreender isso exige análise, atenção e fé. Ignorar essas conexões é perder a visão do quadro maior que se desenrola. A tecnologia moderna também é parte das profecias. Daniel 12:4 fala sobre aumento do conhecimento
e multiplicação de informações. Hoje, acompanhamos eventos globais instantaneamente, conectando fatos que antes passariam despercebidos. Controle, vigilância e manipulação de dados são sinais claros de tempos finais. Esses avanços não surgem ao acaso, mas se alinham com alertas antigos sobre influência e engano. Observar atentamente as mudanças tecnológicas é essencial para decifrar sinais que muitos consideram apenas evolução normal. O mundo espiritual também está em evidência. Efésios 6:12 nos lembra que nossa luta não é apenas física, mas espiritual. Conflitos invisíveis, enganos e manipulação espiritual influenciam acontecimentos terrenos. Compreender o Apocalipse exige percepção desses elementos, que moldam o presente e o futuro. Ignorar a dimensão espiritual é perder metade do entendimento necessário. Cada sinal, visível ou invisível, contribui para a narrativa profética que se desenrola. O que parece aleatório, na verdade, segue um plano divino. Alguns sinais estão nos comportamentos coletivos. Romanos 1:28-32. Alerta sobre o afastamento da verdade e o acúmulo de injustiças. Hoje, vemos sociedades inteiras sendo influenciadas por enganos, relativismo moral e idolatria. Esses padrões refletem diretamente os tempos finais descritos nas Escrituras. Reconhecer essa decadência coletiva é perceber que o mundo se aproxima de eventos profetizados. Cada notícia, cada comportamento social pode ser lido como um alerta. Estar atento é entender que os sinais estão em todos os níveis da vida. A fome e a escassez também são sinais proféticos. Apocalipse 6:5-6 fala de cavalos pretos e balanças indicando crise e escassez. Atualmente, vemos inflação crescente, crises alimentares e escassez de recursos naturais. Esses acontecimentos não são isolados. Eles seguem padrões previstos em tempos antigos. Observar e entender essas tendências é essencial para compreender a gravidade do que se aproxima. Cada detalhe econômico tem um paralelo profético que não pode ser ignorado. A interpretação correta é vital para a preparação. Fenômenos astronômicos reforçam a mensagem das Escrituras. Joel 2:30 menciona sinais no Sol e na Lua, no céu e na Terra. Eclipses, chuvas de meteoros e alinhamentos planetários despertam curiosidade e temor. Para quem observa com discernimento, esses eventos são indicadores de que os sinais finais estão se cumprindo. Cada fenômeno celestial é uma confirmação de que o plano profético não é apenas histórico, mas presente e ativo. Ignorar os céus é perder pistas essenciais sobre o que vem a seguir. A vigilância pessoal é indispensável. Mateus 24:42-44 nos instrui a vigiar, porque não sabemos o momento da chegada do Senhor. Estar atento aos sinais não é apenas curiosidade, é um dever espiritual. Cada detalhe do mundo ao redor é um lembrete de que os tempos são urgentes. A observação cuidadosa nos prepara para agir de forma sábia. Ignorar o que se desenrola é se colocar à margem do entendimento espiritual. A atenção é a chave para compreender e sobreviver nos tempos finais. Profecias também alertam sobre enganos e falsos líderes. Mateus 24:24 menciona falsos profetas e cristos enganando a muitos. Hoje, vemos manipulações ideológicas, promessas falsas e doutrinas distorcidas. Reconhecer essas armadilhas é essencial para manter a fé e discernir a verdade. Ignorar essas influências é se expor a enganos que cumprem os alertas antigos. Cada tentativa de manipulação espiritual ou ideológica deve ser vista como parte do cenário profético. O cumprimento das profecias se manifesta em pequenas ações diárias também. Apocalipse 3:10 fala de proteção para aqueles que guardam a palavra e permanecem fiéis. Cada decisão, cada escolha, cada ato de fé contribui para a proteção espiritual diante dos sinais que se multiplicam. Ignorar os detalhes do dia a dia
é ignorar oportunidades de preparo e alinhamento com a profecia. O Apocalipse não é distante. Ele se revela nas pequenas e grandes ações cotidianas. O conhecimento e a informação se tornam armas de discernimento. Daniel 12:10 menciona que os sábios compreenderão as palavras e instruções. Estudar, observar e conectar acontecimentos é essencial para decifrar os sinais. O mundo moderno oferece informações abundantes, mas apenas o discernimento permite compreender seu significado profético. Ignorar o aprendizado é perder pistas vitais sobre os tempos finais. Cada detalhe estudado é uma chave para desvendar o mistério do Apocalipse. Finalmente, os eventos atuais exigem reflexão pessoal. Apocalipse 22:7 alerta sobre a bem-aventurança de quem guarda as palavras da profecia. Cada sinal observado, cada evento interpretado, é um convite à preparação. O mundo está em movimento acelerado, e os sinais se tornam cada vez mais claros. Compreender, vigiar e agir com fé é essencial para atravessar os tempos finais. O mistério do Apocalipse se aproxima, e somente aqueles atentos, informados e vigilantes poderão enxergar a verdade completa. Você já percebeu como todos os sinais parecem convergir hoje de maneira impressionante? Cada conflito, catástrofe e fenômeno natural pode ser entendido à luz das profecias bíblicas. Apocalipse 6:17 fala do grande dia da ira de Deus, e muitos acontecimentos atuais se encaixam nesse aviso. A sensação de urgência que sentimos não é coincidência, é um chamado à atenção. O mundo parece acelerar para um destino anunciado há milênios. Para aqueles que observam com discernimento, os sinais são claros e inconfundíveis. Estamos vivendo um tempo único na história, e a preparação não pode mais ser adiada. A decadência moral e espiritual da humanidade é inegável. 2 Timóteo 3:1-5 descreve tempos de egoísmo, orgulho e maldade crescente. Hoje, vemos sociedades inteiras sendo moldadas por interesses pessoais e pela rejeição de princípios divinos. Cada notícia sobre corrupção, engano ou violência se encaixa nesse padrão profético. O mundo moderno parece ignorar os alertas, mas a Bíblia nos oferece uma lente para interpretar a realidade. Compreender esses sinais é essencial para reconhecer a gravidade do momento. Ignorar seria fechar os olhos para a própria história. Mesmo em meio ao caos, há sinais de esperança. Apocalipse 21:4 promete um futuro onde não haverá mais pranto, morte ou sofrimento. Cada profecia não é apenas alerta, mas também promessa de redenção para os fiéis. Os sinais atuais servem como lembretes de que a transformação é possível e necessária. Aqueles que permanecem vigilantes e firmes na fé encontrarão proteção e orientação. O Apocalipse não é apenas destruição, é um convite à preparação espiritual. A compreensão correta transforma medo em sabedoria e ação. O conhecimento do presente é chave para decifrar as profecias. Daniel 12:4 fala sobre o aumento do conhecimento nos últimos dias. Hoje, a humanidade tem acesso a informações que permitem identificar padrões, conectar acontecimentos e compreender sinais antigos. O controle da informação, a ciência e a tecnologia tornam o cumprimento das profecias mais evidente do que nunca. Ignorar essas pistas é perder a oportunidade de interpretar corretamente os tempos. Cada detalhe observado nos aproxima da verdade revelada. A vigilância espiritual é essencial para atravessar os tempos finais. Efésios 6:12 lembra que nossa luta não é apenas contra o físico, mas contra forças espirituais invisíveis. Entender essa dimensão é crucial para interpretar acontecimentos mundiais e proteger nossa fé. Cada sinal espiritual, cada alerta da Bíblia, nos prepara para agir com discernimento. Ignorar a dimensão espiritual é se tornar vulnerável ao engano e à confusão. A percepção clara dos sinais exige atenção, estudo e fé constante.
Os líderes e nações refletem padrões proféticos. Apocalipse 17, 12 e 13 menciona reis e governantes que cumprem papéis em um plano maior. Ao observar alianças, conflitos e estratégias políticas, percebemos padrões que se repetem ao longo da história. Cada decisão estratégica pode ter repercussões espirituais e materiais significativas. O mundo não opera apenas pelo acaso. Há uma narrativa antiga em ação. Reconhecer esses sinais é essencial para compreender o cenário global e os tempos que se aproximam. A natureza continua a revelar sinais. Lucas 21, 11 menciona fomes, pestes e terremotos como alertas do tempo final. Atualmente, desastres naturais, pandemias e fenômenos climáticos extremos refletem esses avisos antigos. Cada ocorrência não é isolada, mas parte de uma sequência profética. Observar a natureza com atenção é perceber a ação de um plano divino maior. Ignorar esses sinais seria negar a própria evidência. A interpretação correta oferece compreensão e preparação. A tecnologia e a informação multiplicam os sinais visíveis. Daniel 12, 10 fala que os sábios compreenderão as palavras e instruções. Hoje, dados, notícias e imagens conectam acontecimentos globais, revelando padrões antigos. Cada avanço tecnológico pode ser interpretado como parte do cumprimento das profecias. O mundo moderno fornece ferramentas para entender sinais que antes eram invisíveis. Estudar e analisar é essencial para decifrar o que está acontecendo ao nosso redor. O comportamento humano reflete diretamente o cumprimento das Escrituras. Romanos 1, 28, 32 descreve a decadência moral e o afastamento da verdade. Observamos sociedades influenciadas por engano, orgulho e egoísmo. Esses padrões confirmam que vivemos os tempos anunciados. Ignorar a repetição desses comportamentos é perder pistas essenciais sobre o Apocalipse. Cada ato de injustiça ou manipulação social contribui para a narrativa profética. A percepção consciente desses sinais é vital. Fenômenos celestes reforçam os alertas das Escrituras. Joel 2:31 fala de sinais no céu antes do grande dia do Senhor. Eclipses, chuvas de meteoros e alinhamentos planetários chamam atenção para o cumprimento das profecias. Observar o céu é tão importante quanto observar a Terra, pois ambos refletem o plano divino. Cada fenômeno celestial é um lembrete da urgência e da proximidade dos tempos finais. A interpretação correta fortalece a fé e a compreensão. O Apocalipse é um chamado à ação. Mateus 24, 42 e 44. Nos instrui a vigiar e estar preparados. Cada sinal observado é um convite para despertar, refletir e agir. A inação diante dos sinais pode ter consequências sérias. A vigilância constante, o estudo das Escrituras e a fé prática são essenciais para atravessar os tempos finais com segurança espiritual. Ignorar o que se desenrola ao redor é se colocar à margem da preparação. Falsos sinais e enganos são constantes. Mateus 24, 24. Alerta sobre falsos cristos e profetas que enganarão muitos. Hoje, vemos manipulações ideológicas, promessas distorcidas e doutrinas erradas se espalhando rapidamente. Reconhecer e evitar esses enganos é essencial para manter a fé intacta. Cada alerta da Bíblia oferece ferramentas para discernir a verdade. Ignorar essas advertências é abrir caminho para o erro e a confusão espiritual. A fé transforma a percepção em ação. Hebreus 11, 1 define fé como a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Com fé, os sinais do Apocalipse deixam de ser coincidências assustadoras e se tornam guias claros. A fé permite agir com sabedoria, discernir o que é real e compreender o plano divino. Sem fé, os sinais se tornam confusos. Com fé, tornam-se orientações essenciais
para atravessar os tempos finais. A esperança é parte da profecia. Apocalipse 22, 12, 13 fala sobre a recompensa de cada um, conforme suas obras, e sobre a proximidade do retorno de Cristo. Apesar dos sinais alarmantes, há promessa de renovação e salvação para os fiéis. Cada profecia não é apenas aviso, mas também convite à preparação e à fé. Compreender os sinais atuais nos permite viver com consciência, esperança e propósito. O Apocalipse revela não apenas destruição, mas transformação e redenção para aqueles que guardam a palavra de Deus. Estamos vivendo um momento único, onde os sinais se tornam cada vez mais evidentes. Cada fenômeno, cada crise, cada ação humana se encaixa em padrões proféticos antigos. Apocalipse 22, 7 nos lembra: Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O mundo não espera, e os sinais continuam a se multiplicar. Compreender, vigiar e agir com fé é essencial. O mistério do Apocalipse se revela agora, e aqueles que estão atentos terão clareza, proteção e preparação para os tempos finais.